Sejam muito bem-vindos ao EAD Unifatece. O futuro já começou. Essa frase nunca foi tão verdadeira. A gente está vivendo a maior revolução tecnológica que a humanidade já viu. São novas formas de trabalhar, de empreender, novos jeitos de se comunicar, novas maneiras de ensinar e de aprender. E você está de parabéns por fazer parte dessa revolução digital aqui no Centro Universitário Unifatece, uma instituição de ensino inovadora e acessível que está levando educação de qualidade para todo o Brasil. Nossa rede de polos parceiros não param de crescer. Já estamos presentes em todas as regiões do país. Ofertamos mais de 200 cursos de graduação e pós-graduação nas modalidades EAD e semipresencial. Com metodologia flexível e inovadora, nossos cursos estão organizados em trilhas de aprendizagem que facilitam o desenvolvimento acadêmico dos alunos de forma intuitiva e dinâmica. Além disso, nossos estudantes têm suporte e acompanhamento pedagógico constantes com o melhor time de professores e tutores do Brasil. E para os cursos e disciplinas que necessitam de atividades práticas presenciais, a gente criou os megapolos que contam com uma infraestrutura inovadora, com laboratórios totalmente equipados e tutores especializados. Viu só? É por isso que a EAD Unifatece é nota máxima no MEC. Centro Universitário Unifatece, fazendo o seu futuro. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma aula. Dessa vez a aula extra de programação orientada a objetos. Sou o tutor Matheus, vou estar aqui ministrando essa aula para vocês. Pessoal, para quem não está familiarizado, a aula extra é uma aula um pouco mais rápida, abordando algum tema que não foi muito aprofundado dentro da apostila, ou trazendo alguma curiosidade para vocês, resolvendo às vezes alguma questão. E dessa vez eu quero aprofundar um pouquinho mais na questão dos gêneros dos jogos, trazer para vocês quais são os gêneros dos jogos digitais, quais são as características de cada um deles, e dar aqui alguns exemplos para vocês. Com certeza vocês já viram algum desses jogos, já chegaram a jogar alguns jogos ou jogam até hoje. Então vamos começando aqui. Bom, a maioria dos videogames pode ser relacionada a um gênero particular ou classificado como híbrida de dois gêneros ou mais. Então, por exemplo, tem um gênero de ação, pode ser um jogo de ação e aventura. Então, sempre vai mesclando ali, pode ser um jogo híbrido, né? Ele pode ser plataforma ação, aventura, enfim, assim por diante. Eu acho que vocês já estão conseguindo compreender. Pessoal, também não se esqueçam de preencher a lista de presença, que ela está disponível na descrição da live e fixada no topo do chat. Vamos continuando aqui. Esses gêneros eles foram aparecendo durante os anos, em geral, como resultado de tentativa e erros, mas mais frequentemente também como uma evolução. Então a gente vê desde os jogos antigos lá, quando tinha o Pong do arcade, né, que era só com as duas barrinhas e que uma bolinha batendo na outra, a gente poderia considerar que lá é um gênero de esporte, e você vê que ele foi evoluindo tanto que hoje a gente tem milhares de jogos sobre esporte com gráficos incríveis. Então o primeiro gênero seria o gênero de aventura, ele é um dos mais antigos e diversificados, abrindo diversos tipos de jogos que envolvem exploração, resolução de enigmas e narrativas envolventes. Alguns exemplos são Uncharted e Prince of Persia. Também temos jogos de ação, que é um dos mais populares e abrange uma variedade ampla de subgêneros, como jogos de tiro em primeira pessoa, jogos de luta, jogos de plataforma. Então, como a gente falou, é aquela questão dos jogos híbridos, né? Quando é jogo de luta, provavelmente, né, quase 100% das vezes vai ter ação. Então, ele pode ser ação, luta, e já vira ali um jogo com gêneros híbridos. Então, o jogo de ação geralmente enfatiza a habilidade e a rapidez do jogador em reagir a situações de perigo, como combate ou perseguições. Entre os principais jogos de ação, temos ali exemplos também de GTA e God of War. GTA sempre teve ação, né? Começou como um jogo de um ladrão de carros, depois já vai roubando banco, então tem sempre uma ação. God of War, quem conhece ali, o Kratos ele acaba virando ali o deus da guerra, então obviamente sempre tem muita ação, ele sai matando os deuses, né? No primeiro jogo ele já mata um deus, aí vai para o segundo, terceiro, enfim, vai continuando a matança dele, então é sempre uma ação, até que no último jogo ali, quem viu, ele acaba virando um deus benevolente. Também temos ali um gênero híbrido ali de ação e aventura, esse gênero se aproxima muito da aventura, porém incorpora a ação. O primeiro sucesso desse gênero é The Legend of Zelda da Nintendo, clássico também, acredito que muita gente deve ter jogado, o Ocarina of Time, depois veio o Breath of the Wild, tem também o mais recente, que eu acabei esquecendo o nome, me fugiu o nome da cabeça.
Temos também um outro gênero que seria um gênero de plataforma. Esse também é muito famoso, né? Os jogos originais de plataforma envolviam os personagens correndo e pulando em um jogo com visão lateral. Então seria aquela visão 2D dos jogos. Embora a definição tenha sido expandida para os jogos 3D, o gênero ainda é bem fiel às suas raízes. Alguns dos jogos de plataforma mais famosos foram Super Mario Bros., Sonic the Hedgehog e Pitfall. Quem lembra, o Mario começou, né? O Mario e o Sonic começaram no 2D, depois eles foram evoluindo para o 3D, né? Às vezes eles fazem um remasterizado dos jogos 2D deles. E o Pitfall também clássico, jogo antigo ali, pulava árvore, dava chicotada em cobra, enfim, assim por diante. Era quase um Beto Carreiro da vida. Então, ali trouxe aqui para vocês um exemplo de um jogo de ação-aventura que seria o The Legend of Zelda Breath of the Wild. Então você pode ver ali já uma exploração de mundo aberto, né? Já envolve muita aventura. Você vê aqui ali no fundo, por exemplo, nesse exemplo, né? Tem uma caverna, então alguma aventura ali já te espera. Também ali uma ação, né? Os bichos vindo para cima ali do Link para ter aquele combate, né? O Link seria o personagem ali que tá na tela, né? Centralizado na tela. E outro exemplo aqui, o Super Mario Bros., o jogo de plataforma. Então ele tem aquela visão 2D, né? A gente viu que ele depois explorou mais para a visão 3D, mas o clássico aí que todo mundo conhece, Mario 2D. Você corre só da esquerda para a direita, pula, entra no cano, sobe, pula em cima dos bichinhos, joga bolinha de fogo, enfim. Agora vamos para os outros gêneros, continuando, os jogos de luta, né? O usuário luta contra outros jogadores ou contra o computador. Quem lembra antigamente sempre jogava ali contra o computador, às vezes ia jogar contra amigo, ficava apelando, jogava sempre o mesmo golpe, né? Para ganhar do seu amigo, que se tornava seu adversário. Né? Ia jogar Street Fighter, pegava o Dalsin, que ele esticava o braço, esticava a perna, então batia de longe, era bem apelão. E se apelasse muito, às vezes a luta se estendia até para fora do jogo, né? Acabava brigando com o amiguinho, mas depois já fazia as pazes. Esse gênero se originou nos fliperamas, no qual os jogadores podiam desafiar uns aos outros colocando fichas no gabinete. Os principais jogos foram Street Fighter, Mortal Kombat e Tekken. Também temos o gênero de tiros em primeira pessoa, também conhecido como FPS. Ele é de ação e coloca o usuário atrás dos olhos do personagem. Então seria como se você estivesse incorporando o personagem, né, através da visão dele. Então a arma ali, ou o equipamento já aparece na sua frente, como se você estivesse na visão mesmo daquele personagem. O jogador é capaz de utilizar uma variedade de armas e acabar com os inimigos atirando neles. O gênero tomou forma com Wolfenstein 3D e Doom. Né? Aqui o exemplo eu trouxe o Street Fighter 6 como um exemplo de jogo de luta. Vê que evoluiu muito, né? E aqui também temos o Battlefield 2042, que foi o último Battlefield aí lançado. Também tivemos clássicos da FPS, que começou tudo ali na Lan House com o CS 1.5, depois CS 1.6, teve CS Source, teve outros tipos de CS, veio o CSGO e agora tem o CS2. Então, eu sempre cresci jogando CS também, desde a época de Lan House. Então, para mim, o clássico da FPS seria o CS. Aqui eu quis trazer algo diferente para vocês, trouxe o Battlefield também, uma franquia que gostei muito, joguei o Battlefield 2, 3 e 4, parei por ali mesmo, os outros não me chamaram tanta atenção, né? Teve até gente que reclamou da gameplay deles, mas também um clássico também pode entrar em Call of Duty, enfim, temos vários FPS que estão em alta hoje em dia, também questão do Overwatch, né? O Valorant também tem. Continuando aqui, temos o gênero de estratégia em tempo real, ou RTS. Um RTS típico, a meta é coletar recursos, construir exército, controlar suas unidades para atacar o inimigo. A ação tem ritmo rápido e, por causa do jogo contínuo, decisões estratégicas devem ser feitas rapidamente. Algumas das referências são Age of Empires e StarCraft, clássicos também, StarCraft muito jogado até hoje, considerado também um dos jogos mais difíceis para você se masterizar, né? Muita gente fala que é jogo de nerd, né? Sempre tem aqueles estereótipos. Um jogo bem difícil, Age of Empires clássico também. Só cheguei a jogar o 2 na época. Também temos um gênero de estratégia baseada em turno. Esses jogos são similares ao RTS. Na verdade, foram os precursores. Mas os usuários levam turnos para tomar as decisões. Por exemplo, a maioria dos jogos de tabuleiro, como xadrez e damas, utilizam turnos. Na era da RTS, jogo baseado em turnos tem menos frequência de desenvolvimento, mas existem jogos notáveis do gênero, como Civilization, XCOM, Master of War e Jagged Alliance. Então, baseado em turno, seria como se fosse um jogo de xadrez, cada um ter sua vez de jogar.
Eu trouxe aqui para vocês como um exemplo de RTS, o Age of Empires, né? A edição definitiva dele já tem uns gráficos um pouco mais melhorados. Então você vê ali que você vai construindo sua base, construindo seu exército, coletando recurso para construir o seu exército e assim sair atacando o seu oponente através do mapa e conquistando os objetivos. Como jogo de turno aqui, eu trouxe um dos únicos jogos de turno que eu cheguei a jogar, assim, um jogo digital, que seria o Dofus, ou Dofus para quem já jogou. Então, cada um tem a sua vez de jogar, né? Você ali anda uma certa quantidade de quadrados ali no mapa, né? Depois você tem um ponto de ação ali limitado, então você não pode em um turno acabar com o inimigo. Obviamente, se você for muito forte, o inimigo muito fraco, você acaba com ele em um turno, mas cada um tem a sua vez de jogar. Partindo aqui para outros gêneros, né? Um clássico também muito conhecido seria o RPG, que ele envolve um enredo complexo, personagens com habilidades únicas e um sistema de progressão de níveis. Ele também é conhecido por seus mundos expansivos, histórias envolventes e profundidade de personagens. Entre os principais RPG temos Final Fantasy, The Elder Scrolls. O RPG seria um pouco mais fantasioso, né? E o RPG ele seria um pouco mais também solitário, sozinho. Você joga ali mais tranquilo, só você ali jogando com os computadores, né? Com os NPC que a gente fala. E depois sim a gente chega no MMORPG, que já seria o multiplayer, onde você se junta com outros jogadores, né? Centenas de jogadores de forma simultânea, todo mundo conectado através da internet, obviamente. Os exemplos clássicos aqui, World of Warcraft, famoso WoW, temos o New World mais recente, e também temos o Tibia, outro clássico, que eu jogo desde 2004, então eu tive que deixar a menção honrosa aqui para ele. Aqui um RPG clássico também, o Skyrim, da saga do The Elder Scrolls, clássico também, um dos melhores RPG para quem quer jogar, né, para quem quer se aventurar nesse gênero. E como MMORPG temos o WoW, World of Warcraft. Eu nunca cheguei a jogar, mas lembro na época, pô, vamos sair, né? Vamos chamar a rapaziada para sair, ir para algum lugar. Aí os amigos sempre falavam, não vai dar, hoje eu vou raidar no WoW, Então, essa foto aí seria uma raid do WoW, que seria como se fosse uma missão com um chefão difícil. Eu acredito que seja isso, uma raid do WoW. Temos aqui também gêneros de espionagem chamados como stealth gamers ou sneakers. São caracterizados por seu foco em subterfúgio e sua jogabilidade deliberada e planejada. São em geral, similares a jogos de tiro em primeira pessoa e terceira pessoa, mas menos orientados à ação e mais metódicos. O primeiro jogo de espionagem foi o Metal Gear, em 1987, então aquele stealth game, onde você tem que ir um pouco mais silenciosamente, mais sorrateiramente, para ali abater seu inimigo, ou missões de espionagem, onde você não pode ser visto pelo inimigo, então você tem que ir com muita cautela, né? Indo aos poucos. Todo mundo sabe aquela parte que você, ou de algum jogo já jogou, que você vai agachado para não fazer muito barulho, para chegar atrás do inimigo e abater ele ali sorrateiramente, silenciosamente. Temos também o gênero de horror sobrevivência, que é um gênero que coloca o jogador em situações de perigo e terror, em um ambiente hostil, geralmente com recursos limitados, algo mais pós-apocalíptico, ou acontecendo ali algum apocalipse, algo muito terrível na Terra, na humanidade, que deixa ali com os recursos limitados, um ambiente bem hostil e um pouquinho de terror. Então o objetivo principal é sobreviver aos perigos e ameaças que se apresentam durante o jogo, enquanto se tenta desvendar os mistérios do enredo. Como exemplo, temos Resident Evil, clássico também, Silent Hill e The Last of Us, que ganhou o coração de muita gente e chegou no PlayStation 3. Depois veio o The Last of Us 2, que não agradou muito. Tem a série que agradou muita gente também. Aqui como exemplo de jogo de stealth game, né, espionagem, Metal Gear Solid, então você vê que o inimigo ali ele não está olhando para você, então o personagem fica um pouquinho mais escondido e vai sorrateiramente ali abater ele. O exemplo de horror sobrevivência, eu trouxe um clássico, Left 4 Dead 2, ali, jogo de zumbi, né, um apocalipse zumbi, você tem que ir sobrevivendo e completando as missões nos mapas, né, e seguir de um ponto para o outro. Aqui temos os gêneros de simulação, né, que ele tenta replicar de maneira mais ou menos fiel a experiência de gerenciar ou controlar algo da vida real. Esses jogos podem variar desde simulação de cidades, empresas, parques temáticos, aviões, fazendas e até mesmo experiências de vida, como criar um personagem e gerenciar a sua vida cotidiana. Temos como referência The Sims, SimCity, Euro Truck Simulator, então aqueles simuladores da vida real, né, que às vezes você acaba até incorporando um pouco mais esse jogo.
The Sims, eu lembro que na época as expansões eram muito caras, então a gente se contentava com o Rabu Hotel, quem lembra, né? Então também temos jogos de corrida que envolvem competição por veículos, desde carros até motocicletas. Esse gênero é um pouco diferente dos outros que tentam recriar da melhor maneira possível uma ideia, né, do mundo real. Então ele foge um pouco da simulação e traz mais para aquela coisa arcade, né? Um pouquinho mais fora da realidade, para que gere aquela competitividade na corrida, para que você se sinta melhor jogando ali o jogo de corrida sem se preocupar tanto com questões muito, muito reais dentro do jogo. Então, o primeiro jogo de sucesso foi o Pole Position, da Atari. E, atualmente famoso, a gente tem o Need for Speed, um clássico também, explodiu na época do PlayStation 2, Forza Horizon, né, a extensão do Forza. Também temos o Mario Kart. Então, ali, jogo de simulação, trouxe uma fotinha do The Sims 4, você simula ali uma vida, acho que você pode construir sua casa, ter sua família, ter seu emprego, enfim. E aqui, como jogo de corrida, trouxe o Mario Kart, muito clássico também o Mario, um dos principais jogos de corrida de todos os tempos. E por último, mas não menos importante, o gênero de esporte, né? Ele abrange uma quantidade enorme de jogos que simulam uma experiência esportiva. Como nos de corrida, os esportes são em geral uma tentativa de recriar interações complexas de esporte real. Alguns sucessos da série, né, foram FIFA, PES e NBA 2K, ou NBA 2K. Sempre teve aquela rixa, né, entre o FIFA e o PES, né, enquanto o FIFA tentava, ou era o PES, tentava simular algo um pouco mais real do futebol, um já puxava para algo mais arcade. Então você já conseguia fazer dribles mirabolantes, virar uma bike do nada, virar uma bicicleta, enfim. E aqui na foto eu trouxe o EA FC 24. Para quem não sabe, não é mais FIFA, agora virou EA FC. Então essa saga aí, né, essa série do FIFA não segue mais essa nomenclatura, agora virou EA FC. Todo ano lança praticamente o mesmo jogo, muda pouca coisa, muita gente injeta muito dinheiro, então por isso que dá certo. Mas é um jogaço também, todo mundo já jogou FIFA com outro amigo. Pô, não dá carrinho não dá carrinho. Aí tinha que esconder o controle na hora de bater pênalti, enfim. Bom, pessoal, essa foi a nossa aula extra de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por ter acompanhado, né? Trouxe aqui um tema um pouco mais descontraído para vocês. Não se esqueçam de preencher a lista de presença, está disponível aqui na descrição da live, também fixada no topo do chat. E muito obrigado, pessoal. Tenham um ótimo descanso e até a próxima. Tchau, tchau.